Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Gostaria de falar um pouquinho sobre algumas curiosidades de Jesus. Nós sabemos que a maioria dos historiadores, dos arqueólogos, corroboram com a ideia de que Jesus era analfabeto, ele era poliglota, né? Aliás, monoglota, só sabia falar uma língua que era o aramaico e que a cidade onde ele nasceu, a vilazinha Nazaré onde ele nasceu, era muito pequena, mais ou menos 30 mil metros quadrados, um vilarejo muito humilde, pequeno, muita poucas árvores. Jesus passou lá grande parte da sua vida, né, de criança e adolescente. Depois é que ele foi para Cafarnaum e foi falar, pregar e dizer-se contra o Império Romano. Então Jesus ele conversava com os moradores daquela vila e conversava em Cafarnaum, e ele era um cara que provavelmente tinha uma condição de conversar muito com as pessoas. Só que Jesus não sabia ler e escrever. Não se acha em nenhum espaço lá de Nazaré, nas escavações, a possibilidade de que Jesus pudesse ter lido, porque não se encontra nenhuma tabuazinha, nenhuma pedra, nenhum escrito, nada que pudesse lembrar que alguém soubesse ler e escrever alguma coisa naquele tempo em Nazaré. Por isso se chega à conclusão de que Jesus era analfabeto, né? E Jesus, então, na maior parte da sua vida ele viveu nas vilas, né, passando de vilas em vilas e tendo aí diversas comunicações com pessoas de diversas regiões, mas sempre vilas, nunca cidade grande. E Jesus tinha essa compreensão de que haveria necessidade de libertação do povo judeu da condição de escravo dos romanos, né? E não era só Jesus que tinha essa ideia, essa compreensão, esse desejo de libertação. Existiam outras pessoas que se diziam messias, que se diziam enviados e que queriam a libertação do povo da escravidão dos romanos, né, da imposição da lei dos romanos, da invasão dos romanos. E Jesus era também uma dessas pessoas que se colocava contra a escravidão. Quando Jesus se encontra com João Batista no Rio Jordão e ele aprende muita coisa de João Batista, ele aprende como conversar, como lidar, como fazer com que as pessoas se apaixonassem pela causa. E então ele começa a aprender o ofício de pregador, de revolucionário, através de João Batista, que em seguida foi morto, e alguns discípulos, ou a maioria deles, discípulos de João Batista, foram seguidores de Jesus. Então Jesus se empolga com a ideia de ser o Messias, de ser o Salvador, de ser o Rei, de ser aquele que vai transformar o povo, Israel, que vai trazer a boa nova, e por isso ele se torna um dos rebeldes contra o Império Romano. Assim como outras pessoas, outros jovens como ele, idealistas que queriam a libertação do povo de Israel, do povo judeu, da condição de escravo dos romanos. O que acontece então com Jesus? Jesus ele é uma pessoa comum, um jovem comum que decidiu dar a sua vida de forma rebelde, de forma como um transformador da realidade daquele tempo. E o que aconteceu com Jesus na hora da sua crucificação, da sua morte de cruz? Nós sabemos que é impossível ter acontecido naquele tempo a crucificação como se relata no Evangelho.
Jesus, a Via Cruzes, nada disso poderia ter existido. Pense comigo, Jesus era judeu. Quem estava comemorando a Páscoa eram os judeus, e vinham judeus de todas as partes e regiões para celebrar a Páscoa lá em Jerusalém. É claro que os romanos não iam ser doidos de fazer um julgamento no meio da festa da Páscoa de um judeu, não é? É como se fosse os, os brasileiros serem escravos dos Estados Unidos e num dia de festa dos brasileiros, de muito brasileiro junto, os Estados Unidos querer prender e matar alguém em praça pública seria uma loucura, né? E os romanos não eram tolos desse tamanho. Então é claro que Jesus não pode ter sido morto da forma romântica que o Evangelho traz. Jesus era mais um que deveria morrer na cruz, condenado por sedição, por se dizer rei. Não é? Na única vez que ele entrou numa cidade grande, ele foi se dizer rei e ele foi rapidamente preso, rapidamente condenado e rapidamente morto, e lá ele ficou na cruz. Claro que não houve julgamento, porque nesse período de festa, de muita movimentação de judeus para a festa da Páscoa, os romanos não estavam interessados em criar confusão, em criar atrito com aqueles que estavam indo festejar a Páscoa. Os romanos eram muito espertos, eles dominavam o povo e mantinham a cultura do povo desde que o povo pagasse os impostos. Não seria viável fazer uma crucificação no meio da festa da Páscoa e nem uma condenação em praça pública. Então, todos esses textos que falam de Jesus ser condenado, de ter alguém importante lá condenando Jesus, né, Pôncio Pilatos e tudo mais, isso a gente pode entender como uma interpolação, né, um texto que foi interpolado, que foi colocado no Evangelho, mas que ele não existia. É um texto romantizado. E a gente sabe por que esse texto foi colocado no Evangelho. Foi colocado por quê? Porque haveria necessidade de tirar a culpa das mãos dos romanos, né? Não dizer que Jesus foi morto pelos romanos. Por isso há toda aquela questão do julgamento, de quem que vocês querem que eu solte, vocês que são judeus, o que, que vocês querem fazer? E aí os judeus resolvem dizer que Jesus seja crucificado e que Barrabás seja solto, e lá Pilatos lava as suas mãos, dizendo, eu não tenho nada a ver com isso, o cara é bom, e já que vocês querem que ele seja morto, eu vou fazer isso. Isso não existia, isso não existe a possibilidade de um romano pedir aos judeus autorização para crucificar alguém, etc. Não existe na história, não existe nos apócrifos, não existe em lugar nenhum, só na Bíblia que existe esse texto. Logo, esse texto é uma interpolação, é um texto teológico. Nenhum governador, nenhuma pessoa importante iria parar os seus assuntos, os seus afazeres para perder tempo em fazer um processo de condenação. Sempre que alguém era condenado, como outros messias que apareciam na época, se prendia, se condenava e se crucificava, e se deixava lá na cruz para apodrecer. Então, provavelmente foi isso que aconteceu com Jesus. Então, nós sabemos que não é história isso, que isso é uma interpolação, que isso é uma invenção, que isso é mito, que isso é teologia. Muito bem. Nós podemos também ver que Jesus é preso e morto e ficou na cruz. Isso é importante dizer. Jesus não foi retirado da cruz, nenhuma pessoa foi lá pedir o corpo de Jesus para que ele fosse retirado e enterrado, né? Nicodemos e tal. Tudo isso é interpolação, tudo isso é história,
contada para que as pessoas acreditassem nessa possibilidade. Então ficaria muito ruim se aquele que se dissesse rei dos judeus ficasse na cruz e apodrecesse na cruz. Como que se daria continuidade a esse processo? Como muitos outros que se diziam Messias foram mortos e morreram na cruz e ficaram lá, e acabou por ali a revolução, também com Jesus a revolução acabaria com a morte dele. O que se sucedeu depois de se escrever nos evangelhos que houve alguém que foi pedir o corpo de Jesus e que foi liberado, que o Jesus foi para um túmulo e no túmulo tinha guardas e que o túmulo se abriu e que tinha anjos e que tinha tudo isso que é extraordinário, que é místico, é invenção da teologia. Não existiu, não existe a possibilidade de ter existido, não há provas de que existiu, só está escrito ali nos evangelhos, e o evangelho é teologia, foi escrito pela igreja, logo não se pode dar credibilidade a um texto escrito pelos próprios seguidores, pelos próprios cristãos, porque eles mesmos queriam que Jesus fosse esse místico, esse Deus, esse Salvador, esse libertador. Então, portanto, nós podemos perceber que a pessoa de Jesus é uma invenção da teologia e dos seus seguidores. Eu disse para você que Jesus ele foi condenado, e alguns autores, como Reza Aslan, né, dizem que Jesus era um líder revolucionário judeu com a ambição de ser o rei dos judeus prometido pelas escrituras hebraicas. Então, ele queria a exclusão do Império Romano, de Jerusalém, e de toda a terra que Deus havia prometido a Israel. Então, esse autor que é judeu, não é judeu, ele é islâmico, ele, juntamente com John Dominic Grossan e outros autores, identificam Jesus como esse líder revolucionário. E nós temos outros autores que veem Jesus de uma outra forma, veem Jesus como alguém que tinha um rabino interessado na fé judaica, como Geza Germes. Ele diz que Jesus era um rabino sábio e curandeiro, diferente de Grossan e de o Reza Aslan e outros autores. Nós podemos perceber então que a ideia dessa mobilização revolucionária dos camponeses para destruir o poder dos romanos já vinha acontecendo há algum tempo, mas que tinha falhado várias vezes. E com Jesus houve essa diferenciação, não porque houve alguma coisa extraordinária, mas sim porque um ponto da história, os poderosos resolveram admitir Jesus como Salvador, como libertador, e aí, por isso, o texto lá de Herodes julgando e Herodes lavando as mãos, Pôncio Pilatos lavando as mãos, querendo dizer aí que não foram os romanos que condenaram Jesus, mas os judeus. E aí há a possibilidade de Jesus se tornar a fé, a religião oficial dos romanos. Como é que os romanos vão matar Jesus e depois vão transformá-lo em líder e religião oficial? Então há necessidade de dizer que não foi os romanos que mataram Jesus, mas sim os próprios judeus. Com isso a gente pode perceber que existe essa dimensão de que Jesus ou era um revolucionário, ou Jesus era um rabi que tinha a compreensão entre os seus de ser alguém mágico, alguém curandeiro, alguém sábio no meio da população.
e Jesus foi morto por sedição, por ter se declarado ser o rei dos judeus. Por isso a plaquinha lá dizendo Jesus Cristo, rei dos judeus. Então nós podemos perceber então que é isso. Um grande abraço para você e tchau.